Agora, Felipe, eu vou, Vamos pa- eu, seguir vou- eu aí vou, que pa- a eu gente tá vou, eu apertado, vou hein? passar Horário. eu vou passar o Vojvoda, porque o Vojvoda não vai cair, a gente sabe. Mesmo com a pressão que tá começando a rolar ali e tudo mais. Ele até falou que enxergou alguma evolução no time, mas a gente precisa tocar nos dois assuntos mais importantes dessa live. A gente já tem mais de 1 hora de live aqui. E a Estamos gente está hoje atrasados. atrasado, que é o seguinte: o Corinthians hoje debate a permanência do Ramon Dias. Te Tu- mandei aí um tweet do Luiz Fabiani falando Vamos sobre isso. primeiro dar uma olhada aqui na matéria do Globo Esporte, que diz aqui: Corinthians debate a permanência de Ramon Dias, insatisfação com o técnico cresce nos bastidores. A matéria aponta que ele está balançado no cargo, que a oscilação tem incomodado a diretoria e que entre os membros há essa insatisfação com o trabalho do experiente treinador e a situação é vista como indefinida. Soma-se a isso a frustração e a eliminação da Libertadores, que tem pesado agora, o desabafo público do Depay, deixando muito clara a sua insatisfação com o trabalho da comissão, e o Corinthians avalia uma mudança de rota e a rescisão do contrato, que é outro cara grande que pode vir para o mercado. Será que esse cara não pode pintar no Grêmio? Pintar no Santos? Enfim. E aí tem o tweet aqui do Luiz Fabiani, eu vou botar na tela para vocês, que com a informação mais recente, né, Felipe? Sim. Vamos aqui, botar na tela. Vamos lá. Sim, já dá para tratar a demissão de Ramon Dias como iminente. A conversa no CT agora é que a reunião marcada para essa quinta visa definir detalhes, como o treinador interino, pagamento de multa, etc. Os caras já estão definindo como que vão levar a demissão. Ramon Dias deve ser anunciado como fora do Corinthians nos próximos minutos, próximas horas. Felipe, com essa queda iminente do Ramon, como você avalia esse trabalho? Você acha que o Corinthians acerta ao trocar o comando ou o Corinthians erra? O Corinthians que vive uma semana conturbada. Ontem o presidente do clube, Augusto Melo, se apresentou na Polícia Civil para dar o seu depoimento, dando ali uma pompa com um sorrisinho amarelo ali, não quis falar com ninguém. Perdão. Como é que você vê esse momento do Corinthians, que desde que foi campeão paulista largou, né? Parece que assim, ganharam a Copa do Mundo e acabou o ano. A Sul-Americana o desempenho é pífio. No brasileiro, tá atrás do Santos? Não é possível isso. Não é possível isso. Não é possível isso. Deixa eu pegar essa classificação aqui. Eu não vi a tabela porque Deixa eu ver aqui. eu tô muito lá em cima, assim, eu não, tô brincando. Eu não consigo ver. Tá atrás do Santos, cara. Tá atrás olho do... pra Aliás, baixo, aliás, o Santos tá na frente do São Paulo e do Corinthians, hein? Sem técnico e sem o Neymar. Que é isso, hein? Puta que pariu. Mas é isso, começo pífio de Campeonato Brasileiro, 33%, menos um gol de saldo, 4 gols feitos e 5 tomados, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Como é que você vê, cara, essa postura da diretoria do Corinthians com relação a essa iminente demissão, segundo cita um dos principais setoristas do Corinthians aqui? Cara, eu vejo como natural, né? O trabalho do Ramon, ele é muito limitado, né? Ele tem até um padrão de jogo ali com aquela trinca no meio-campo. Eu achei legal isso que ele fez, principalmente ano passado e esse ano. Mas assim, em questões de mudança, de ter um plano B, um plano C bem treinado ali pra mudar durante as partidas, de acordo com o adversário, não teve, né, cara? Eu acho que é por isso que ele vai cair. Ontem uma derrota que o Corinthians até teve volume de jogo no primeiro tempo, no segundo tempo também, mas pecou muito no último passe ali, na armação da equipe. O time sem o Garro sente muito, e não tem um substituto pra ele. E eu sou totalmente contra esse argumento aí de muitos, e vocês estão me vendo aqui com a camisa do Palmeiras, sou palmeirense. Mas eu sou contra esse argumento de ganhou o Paulistão e agora largou. Cara, o Corinthians foi campeão numa final muito grande, assim, numa final maior que o campeonato. Mereceu ser campeão e ponto. Era um campeonato paulista. Agora, se esse paulista influenciou no restante da temporada, nos outros jogos, aí é outra questão, mas não. Eu acho que não, porque o Corinthians ele já vinha apresentando esse mesmo futebol no Campeonato Paulista. Um futebol de uma nota só, de um estilo só de jogar, de um jeito só de jogar.
que se desdobrou muito para ser campeão, empatou o jogo em casa, né? Segurou o resultado ali muito bem, contou com a defesa do Hugo e tal, mas mereceu ser campeão paulista. Mereceu ser campeão paulista. Só que os jogos do restante da temporada não serão sempre uma final de campeonato paulista. E aí que tá, né? Quando você precisa apresentar algo mais para jogar o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, o Corinthians não conseguiu. E ontem era um jogo dentro de casa, que precisava se impor, que precisava ter a bola, que precisava agredir o adversário. E o que a gente viu foi apenas um volume de jogo muito na base do vamos, da torcida, daquela atmosfera que tem em Itaquera, e isso não foi suficiente para vencer o Fluminense. E não foi suficiente também para se classificar na Libertadores, quando o Ramon mudou o time e foi desastroso, quando o Corinthians não conseguiu se impor contra um Barcelona de Guayaquil, mesmo jogando fora de casa. Então acho que o trabalho é limitado, cara. Nota 5,5 aí pro trabalho do Ramon e do Emiliano. Eles conseguiram colocar o clube na Libertadores, mas acho que é muito pouco, cara. Muito pouco, porque o Corinthians tem um elenco caro, um elenco que dá pra jogar mais, e esses dois não conseguiram potencializar alguns jogadores, um novo esquema, um novo jeito de jogar, além desse, com 3 volantes. Acho que o trabalho chegou no limite e a troca é iminente também, ô Rodolfo. Pois é, assim, vamos lá. Eu vou ser bem claro e direto aqui. Existe, e aí assim, uma pergunta retórica, porque eu não sei a resposta, você também não sabe. Existe a chance do Tite assumir o Corinthians? Porque se existe, digamos num cenário que exista, o Corinthians por debaixo dos panos já tenha consultado o empresário do Tite e saiba que hoje o Tite toparia assumir o Corinthians. Nesse cenário, eu demitiria o Ramon. Caso não exista a chance do Tite assumir, eventualmente o Corinthians demita o Ramon e procure o Tite não queira de novo, porque não é o plano agora e o Corinthians tem aqui para um outro caminho, eu jamais demitiria o Ramon. E eu vou explicar por quê. Eu acho que a queda do Corinthians depois do Paulistão ela é normal, animicamente, porque pelo que representava essa conquista. Lógico. Eu acho que o grande problema aqui da temporada não é nem esse início de brasileiro, mas é a Libertadores ter perdido da maneira como perdeu e principalmente ter feito o primeiro jogo que fez, aquela leitura tática horrenda no primeiro jogo lá. Mas erros como esses em eliminações de mata-mata, até o Abel já cometeu no Palmeiras, contra um Boca Juniors que era muito mais fraco que o Palmeiras, e ele foi mantido. O Ramon fez um ótimo trabalho de recuperação quando o Corinthians acerta o elenco no Campeonato Brasileiro do ano passado, fez um Campeonato Paulista esse ano impecável. Claro, não tá bem na Sul-Americana, foi eliminado da Libertadores que pesa e começa o brasileiro mal, mas eu acho que o Corinthians tem que começar a entender que o elenco dele, diante do que ele tem na mão, em termos da diferença entre os titulares e os reservas, vai fazer esse time, quando não tiver completo, oscilar na mão de quem quer que seja. E hoje o Corinthians não tem mais condição de contratar, o Augusto Melo aumentou em 700 milhões em um ano a dívida do clube. Então, ainda que seja o Tite, quem quer que venha, vai ser muito difícil trazer mais gente para esse time. Né? O elenco vai ser esse aí, que já é um elenco muito caro, terceira maior folha do Brasil. Então, Felipe, eu jamais trocaria o Ramon, eu gosto do trabalho do Ramon, eu acho que ele é um trabalho com problemas, eu acho que o Ramon é um cara que erra muitas vezes a leitura, mas quando você pega o grosso do que o Ramon fez, principalmente taticamente, como ele acertou esse losango, que deu muito certo no Corinthians, não vejo outro treinador utilizando esse esquema, que é um sistema cada vez menos utilizado no Brasil e no mundo até. Eu acho que a tendência é qualquer treinador que vier fazer aquele 4-2-3-1 que o Corinthians não deu certo com absolutamente ninguém nos últimos tempos, que não encaixa com as características principalmente do Depay e do Yuri Alberto. Nenhum dos dois é 9 e nenhum dos dois é 10. Ambos são um 7 ali, 2 sets que jogam junto, um 7 e um 11, tá ligado? É meio que isso, assim, olhando pro futebol antigo. E eu gosto muito da maneira como ele joga. Claro, você pode fazer 2 linhas de 4 com os dois mais soltos, pode mudar um pouco isso, só que aí você ganha talvez força pelos lados e perde o que o Corinthians tem de vantagem, que é esse meio campo muito físico, né? Então, assim, é difícil hoje você arrumar o Corinthians taticamente, inclusive para o próprio Ramon, pelo que o time oferece e pelo fato de também o Corinthians passar a não contar com o Garro como contava antes,
começar a perder jogadores. O Hugo já reparou que quando o Hugo não joga esse Donelli, quando a gente sempre perde? Pode reparar. Cara, eu você vê achei um goleiro, até injusto você vê um goleiro, as críticas que ele sofreu no... Eu achei até injusto as críticas que ele sofreu no sábado, no derby contra o Palmeiras, putz, o Hugo não tomava o gol do Piquerez, não tomava o gol do Martínez. Cara, foram 2 chutaços de fora da área. No canto, muito no canto, assim. E os caras, igual o Everton, quando tomou 2 gols aí do Sport Cristal de fora da área também, o Veloso, viu o Veloso falando, mas o Everton fez um movimento errado, era pra ir com a outra mão e tal. Cara, é muito subjetivo, assim, muito subjetivo você ficar julgando um goleiro. Ontem o Donelli tomou outro gol de fora da área, um balaço do René de perna direita, que não é a bola deu uma variada, assim, foi quase no ângulo, e aí fica crucificando o moleque. Ele é bom goleiro, cara, ele é bom goleiro, só que, o Hugo... pegaria, como que a gente vai garantir que o Hugo pegaria? Esse cara tá machucado, pô. O Hugo já tomou uns piruzaços aí, saindo mal do gol. Sabe? Aí parece que o torcedor, quando não vê um trabalho sólido dentro de campo, ele se apega a erros individuais e justifica os maus resultados nisso, assim. É foda, cara. E o Aleph Alves fala aqui, Ramon Dias no Santos. Cara, é um técnico que eu pensaria seriamente se tivesse no mercado. Hoje, olhando pro mercado como ele tá, com a possibilidade de o Diniz ser contactado, com a possibilidade do Mano Menezes ser contactado, se ele acabar indo pro mercado como deve ir, segundo a informação aqui do Luiz Fabiani, eu mandaria um WhatsApp. Eu mandaria. Nesse contexto todo aí, é que assim, ainda há informação que o São Paulo não oficialmente disse não. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E tem a questão do César, né? Que vamos ver como é também que vai esse jogo contra o São Paulo. Se vai ser ele que vai dirigir, se não, como é que o time vai se portar. Tem questões aí a serem resolvidas, mas é um técnico que eu olharia com muito carinho. E eu acho que ele tem mercado, Felipe. Acho que pro Grêmio... Aliás, surgiu agora, notícia no Globo Esporte de último momento aqui, que o técnico favorito da diretoria do Grêmio hoje trata-se, pasmem, Luiz Felipe Scolari. Ô, louco. Hoje é o número 1 da diretoria para assumir o Grêmio, segundo o Globo Esporte. Caraca, velho. Então... Felipão que fez parte da campanha que rebaixou o Grêmio em 2021. Mas que é um treinador com muita história no Grêmio e mostrou que ainda tem lenha para queimar no Atlético Paranaense recentemente, né? Então é isso. Vamos ver, cara. A dança das cadeiras começou. O fato é esse.